Bom, pessoal, essa é a segunda parte do vídeo. Aqui a gente vai falar de polímeros e a frente 1. É estranho esse módulo estar na frente 1, porque polímeros está muito mais relacionado com química orgânica do que com química inorgânica. Mas, enfim. Bom, pessoal, polímeros são moléculas, grandes moléculas, uma quantidade enorme de moléculas, formando aí cadeias gigantes de um composto orgânico, né? Então, o termo polímero, ele nos diz facilmente do que se trata. Então, muitos o quê? Monômeros, muitas cadeias menores, chamadas monômeros, que conseguem se ligar facilmente não, né? Mas que conseguem se ligar umas às outras, formando então várias dessas pequenas moléculas se ligando, formando cadeias gigantes. E quando a gente fala em polímeros, a gente está falando em plásticos. A grande maioria dos plásticos, grande não, todos os plásticos são formados por polímeros. Na verdade, são polímeros, né? Então, são formados por monômeros, moléculas pequenas, que conseguem se ligar, formando aí cadeias maiores chamadas polímeros. E aqui eu tenho um exemplo, pessoal. Ó. Então, eu tenho esse monômero, esse propileno, são moléculas fáceis que a gente consegue ter. Propileno, 1, 2, 3 carbonos na cadeia, então próprio. Uma dupla ligação, então um propeno, né? Propeno ou propileno. Tá? Bom, o que acontece aqui, pessoal? Para que esse... Bom, já vou entrar em detalhes aqui. Eu tenho dois tipos de polímeros. Ou polímeros de adição ou polímeros de sintetização. Beleza? Bom, vamos dar uma olhada no polímero de adição, que é o mesmo exemplo do passado. Olha o que acontece aqui. Para que eu tenha uma polimerização de adição, eu tenho que ter uma dupla ligação entre carbonos. Eu tenho que ter uma dupla ligação entre carbonos. O que vai acontecer? Essa dupla vai se quebrar. E quando a dupla se quebra, cada carbono que faz 4 ligações, ó, 1, 2, 3, 4, quando a dupla se quebra, vai abrir uma nova ligação ao externo desses carbonos. Ó. Então, quando a dupla se quebra, surge uma nova ligação aqui nesses carbonos. Então, há uma insaturação, há uma saturação desses carbonos. Ok? Bom, se surgir uma nova ligação, o que vai acontecer? Esse novo polímero ele vai se ligar facilmente a um novo polímero igual a ele, fazendo cadeias enormes. Né? Olha os exemplos aqui, são materiais muito comuns no nosso dia a dia. O polietileno, né? Ele vem aqui do eteno, beleza? 2 carbonos ligados por uma dupla ligação. A dupla ligação se quebra, formando aqui uma simples ligação, e aí surge novas ligações aqui nesse carbono. Ele vai se ligar com outros etanos agora, né? Com outros etanos, formando aí o polietileno. Então, se etileno é um monômero, o polímero formado dele é o polietileno. Exemplos enormes de polietileno no nosso dia a dia. A grande maioria dos plásticos, sacolinhas de mercado, embalagens de produtos, lona, enfim, pessoal, a quantidade a maioria dos plásticos que a gente tem de embalagem são de polietileno, ok? Outro exemplo, o PVC, né? Cloreto de vinila. Então, é um eteno aqui com um cloro ligado a um dos carbonos. Então, cloreto de vinila ou cloroeteno. Cloreto de vinila é o nome, entre aspas, comercial, e cloroeteno é o nome químico, beleza? Bom, mesmo esquema. A dupla ligação se quebra, formando uma simples entre eles, e uma ligação em cada carbono. O que vai acontecer? Esse monômero
vai conseguir se ligar a monômeros igual a ele. Tudo bem? E aí, se eu tenho cloreto de vinila como monômero, o polímero dele vai ser o policloreto de vinila ou PVC, muito usado em canos, né, ou em forros de teto. Beleza? Então, este é o PVC. Outro exemplo de polimerização de polímeros de adição. O Teflon, aquela camada que a gente tem, aquela camada antiaderente que a gente tem em panelas, né? Para que o alimento não grude ali. Ele é formado pelo tetrafluoreteno, beleza? Com uma dupla ligação entre os carbonos. A dupla ligação se quebra, formando simples. E aí, esse monômero consegue se ligar a outros monômeros. E aí eu tenho o nome comercial Teflon, beleza? Então, exemplos aqui, panelas, né? É o exemplo mais comum que nós temos de Teflon. Outro exemplo de polimerização de adição são as borrachas. Então, a borracha também é um polímero, seja ela natural ou sintética. Né? A natural, quando a gente extrai o látex da seringueira, né, eu tenho uma porcentagem, cerca de 35% dela é formado por esse polímero. Beleza? Então, como que é a borracha? Ela é formada pelo 2-metilbuta-1,3-diene, né? Então, eu tenho uma cadeia com 4 carbonos, então but, com carbonos com uma dupla ligação com insaturação no carbono 2 e carbono 3. Carbono 1 e 3, desculpa. Tá? Então, é o 2-metil, porque tem o radical metil no carbono 2, buta 1,3-diene. Ou isopropeno. As duplas ligações se quebram, formando uma dupla no meio e uma simples em cada um dos carbonos da extremidade, formando aí um monômero que consegue formar, então, seu polímero. Se eu tenho o monômero, o isopreno, o polímero vai ser o poliisopreno. E aí, a grande fonte, isso é um produto brasileiro, é produto que vem da seringueira, o látex, com muita quantidade no Acre. Beleza? Bom, e aí, esses são os exemplos de polímeros de adição. E tem os polímeros, eu falei sintetização, polímeros de condensação. Né? Então, eu tenho polímeros diferentes que se condensam, eu tenho monômeros diferentes que se condensam, formando um polímero e liberação de alguma substância, normalmente H2O, HCl, NH3, entre outros. Bom, o que acontece aqui então, pessoal? Eu tenho a saída de alguma parte da molécula, eu tenho 2 monômeros diferentes. Uma parte desse primeiro monômero vai reagir com uma parte do segundo monômero, saindo ou normalmente água ou HCl, e a outra parte ela se junta, formando aí o polímero. Beleza? Exemplos, o nylon ou poliamida. Olha o que acontece aqui, pessoal. O nylon, ele é formado na reação entre o ácido hexanodioico mais o 1,6-diaminohexano. O que vai acontecer, pessoal? Que é uma reação que a gente já está muito acostumado, né, pessoal? A gente viu isso lá no primeiro vídeo. Eu tenho a hidroxila do álcool reagindo com o hidrogênio da amina, isso formando água. E o nitrogênio da amina reagindo com o carbono da carbonila, formando aí esta ligação. Lembram? Onde que vocês viram isso recentemente, pessoal? Vocês viram isso na ligação entre aminoácidos. Isso é muito parecido com a ligação peptídica entre aminoácidos. O processo é exatamente o mesmo. Né? Eu tenho o hidrogênio da amina do aminoácido se ligando à hidroxila do ácido carboxílico, da função ácido, do aminoácido, saindo como água. E o nitrogênio, olha aqui, se ligando à carbonila. Então, é o mesmo processo das ligações peptídicas. Isso forma o nylon. Bom, pessoal, eu trouxe um vídeo aqui para vocês. Eu vou tentar compartilhar com vocês aí.
vídeo para vocês verem a formação do nylon. É muito interessante, isso dá para fazer em laboratório. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu achar aqui. Mostre aquele cuja proteção causou tanta destruição. Vou compartilhar com vocês a tela aqui, gente, e vocês vão ver a produção, então, do nylon. Muito legal. Muito da hora, né, pessoal? Vocês viram que é bem simples fazer o nylon. Obviamente, em processos industriais eu vou ter quantidades de muito grande desses reagentes. E se vocês prestarem atenção, quando eu falei aqui o nylon, né, o ácido hexanodioico junto com um 6-diaminohexano, o vídeo é diferente. Ele não usa o ácido hexanodioico, ele usa uma outra substância, mas usa o 6-diaminohexano. Mas o processo é o mesmo, pessoal, o mesmo. Ó, eu tenho aqui o 1,6-diaminohexano, beleza? Agora eu tenho essa outra substância. Mas olha o que acontece. O hidrogênio da amina se liga a quem? Ao elemento que está ligado ao carbono da carbonila. A diferença é que lá com ácido se ligava ao OH. Aqui não, vai se ligar a quem? Ao cloro, formando HCl e o nylon, beleza? Mas é o mesmo nylon, pessoal. É o mesmo nylon, o 610. Tá? Então é muito interessante esse processo e não é difícil de fazer. Outro monômero de condensação é o poliéster, né? Agora eu tenho tecidos formados por polímeros. Antigamente, antes da descoberta desses monômeros, a partir do petróleo, porque isso são todos produtos provindos do petróleo, né? Eu tinha, quais eram os meus tecidos? Era de algodão, né? Algodão. Agora não, eu tenho tecidos feitos por polimerização. Então, o poliéster é formado pelo ácido terephtalico
e o etano 1,2-diol. Mesmo esquema, pessoal, ó. A hidroxila do ácido se liga com o oxigênio, com o hidrogênio do álcool, formando água, e o oxigênio se liga, olha aqui, esse oxigênio se liga ao carbono. Vou tentar sinalizar para vocês, tá? Então, ó, a hidroxila se liga com o hidrogênio, ó, formando, então, a água, beleza? E esse oxigênio se liga à carbonila, ó, formando agora um éster. Por isso que vem o nome poliéster, tá? Porque eu tenho a função éster ligando os dois monômeros. Muito legal, né, pessoal? Eu acho sensacional essa parte sobre polímeros. Eu acho incrível. Aqui eu tenho exemplos de poliéster. Camisetas, cintos, vários tipos de tecidos diversos aí de poliéster. Não é à toa, pessoal, que isso são tecidos inflamáveis facilmente, né? Porque eu tenho compostos orgânicos que produzem uma reação de combustão muito fácil, né? Então, diferentemente de outras substâncias. Então, poliéster são produtos, são tecidos que quando pega fogo em fábricas aí ou em depósitos, tem esses tecidos, o fogo se propaga muito facilmente. Bom, aí, pessoal, vem o módulo 30, tá? Vou direto e depois eu faço os exercícios porque eles são complementos. No módulo 30, ele vai falar dos polímeros, a diferença dos polímeros. Eu tenho plásticos, fibras e elastômetros. Né? Plásticos são todos esses polímeros que a gente viu, né? Vários aí. E esses plásticos eles são divididos em dois tipos, os termoplásticos e os termofixos. A diferença entre os dois são algumas características, seja ela em termo estrutural da molécula, e isso gera características físicas. Por exemplo, os termoplásticos são polímeros que eu consigo reciclar. Por quê? Porque eles são moldados. Quando eu pego um termoplástico e aqueço ele em temperatura, em altas temperaturas, não necessariamente em altas temperaturas, mas, por exemplo, se eu pegar esse plástico do neossoro e pegar o fósforo e queimar ele vai, eu vou conseguir moldar ele do jeito que eu quiser. E quando eu esfrio, ele fica rígido, consigo moldar e dar novas utilidades. Então essa é a principal característica dos termoplásticos, né? A capacidade que eu tenho de moldar eles quando eu aqueço. E por que eles são tão flexíveis quando aquecidos? Porque eles são formados, ó, por cadeias lineares, porque eles são formados por cadeias lineares de monômeros formando esses polímeros, e essas cadeias elas se ligam uma às outras por ligação de força de interação intermolecular. E a força de interação intermolecular, no caso, forças fracas, já que eu estou falando de hidrocarbonetos, né, moléculas apolares, e a força de Van der Waals, eu consigo quebrar ela facilmente. Então, qualquer energia, qualquer pouca energia que eu dou, eu quebro essas interações intermoleculares e aí eu consigo moldar o que eu quero. Beleza? Então, ó, tem esses exemplos aqui de cadeias poliméricas dos termoplásticos. Né? Ou eu posso ter cadeias lineares interagindo de forças intermoleculares, ou essas cadeias aqui, ó, totalmente desestruturadas, que é fácil de quebrar também. Outros tipos de plásticos são os termofixos. Aí são plásticos rígidos, né? Por exemplo, resinas, né? Resinas aí elas são duras, então eu posso tacar fogo que não vai acontecer nada. Essas resinas, elas já são flexíveis por natureza, flexíveis. Mas quando eu aqueço elas ficam rígidas. Então elas não conseguem ser recicladas. Por exemplo, vinil, né? O vinil aqueles discos de vinil, não sei se vocês já viram, né, pessoal? Não é possível. Né? Eles são diferentes, você pode aquecer que não vai acontecer nada. Tá? E ele é maleávelzinho. Tá? Então, os termofixos eles não são recicláveis. E por que
tem esse problema? Porque a interação entre os polímeros, eles não se dá por força de Van der Waals, e sim ligação covalente. Então, a ligação covalente deixa esses polímeros rígidos e difícil, mesmo aquecendo, eu não vou conseguir quebrar essas ligações. Para quebrar isso, eu tenho que dar uma energia muito alta, né? Então, eu tenho que fazer uma eletrólise, sei lá, para quebrar isso. Então, os termofixos não são recicláveis. Então, exemplos aí, ó. Eu tenho os monômeros formando polímeros. Esses polímeros se ligam a outros polímeros, ó, por ligação covalente. Beleza? E aí, forma um material mais rígido. Bom, então esses polímeros, pessoal, eles se dividem aí em vários tipos, né? Em plásticos, esses plásticos são termoplásticos e termofixos, ou em fibras e elastômeros, tá? Fibras são, por exemplo, essas cordas que a gente tem de polímeros, né? Então eu pego várias polímeros lineares e juntos formam fibras, né? Então, ó, a cadeia deve ser, para formar essas fibras, a cadeia deve ser linear para permitir o alinhamento longitudinal dessas fibras, por exemplo, para fazer cordas, né? E as forças intermoleculares devem conseguir manter esse alinhamento, tá? Então, fibra, um exemplo muito tranquilão, é uma corda, ok? E os elastômeros são as borrachas sintéticas, borrachas produzidas aí industrialmente, tá? Vários exemplos aí aqui, eu tenho pneu, eu tenho borracha de tênis, enfim, uma quantidade enorme de borracha, beleza? E o interessante, tem um processo que chama vulcanização, porque assim, os elastômeros por si, eles são fáceis, por exemplo, pega a borracha que a gente usa na escola. Eu consigo quebrar ela facilmente, né? Pondo no papel, a gente vê como que eu consigo quebrar essas borrachas. Mas aí eu tenho o pneu. O pneu não, eu posso pegar o pneu, rastar, que para quebrar, desgastar esse pneu leva muito mais tempo. Então o que acontece? Esse elastômero, essa borracha do pneu, ele é passado por um processo que chama vulcanização. Então ele liga as cadeias poliméricas umas às outras utilizando enxofre, né? Então eu faço uma ligação covalente entre as cadeias da borracha com outras cadeias, ligando o enxofre entre elas. E por que chama vulcanização? Porque o enxofre vem da onde? As principais fontes de enxofre nas regiões vulcânicas, né? Por isso que chama vulcanização. Outra coisa muito interessante é quem criou esse processo, ó. Charles Goodyear, né? E Goodyear é o quê? É um nome uma das marcas mais tradicionais de pneus. Isso não é à toa. Beleza? Bom, olha o que acontece aqui, pessoal. Eu tenho o polímero, e aí eu ligo um polímero com outro por enxofre, né? Então, formando aqui, ó, polímeros mais compactos e rígidos e duros. E aí, para quebrar isso, é muito mais difícil, beleza? E o pneu vai para esses processos. Bom, pessoal, essa é a teoria. É bem legal polímeros, eu acho muito interessante, porque são coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Tá? Bom, vamos para os exercícios propostos. Então, aqui é o exercício proposto no módulo 29, tá? E depois vem o do 30. Então, polímeros são macromoléculas formadas por repetição de unidades iguais, os monômeros, beleza? A grande evolução da manufatura dos polímeros, bem como a diversidade das suas aplicações, caracterizam o século XX como o século do plástico. A seguir, estão representados alguns polímeros conhecidos, né? E realmente, pessoal, a gente fala que a gente está na era do plástico, porque a grande maioria dos materiais que a gente usa é de plástico, quando antigamente era o quê? Era madeira e vidro, né? Hoje a gente tem muito mais plástico do que vidro, e isso é um grande problema, né? Já falamos sobre isso em questões ambientais. Bom,
esse exercício eu acho que ele foi mal formulado, né? Porque ele fala, mal formulado não tem a pergunta. Então ele fala, a seguir estão apresentados alguns polímeros conhecidos, e depois eles pedem para classificar, né? Só faltou a perguntinha aqui. Bom, aqui a gente tem, pessoal, ó, uma mina reagindo com uma carbonila de um ácido carboxílico. Então, quem que é essa substância? É o nylon, beleza? O nylon. O 2, eu tenho, ó, tetrafluoreteno. Então, eu tenho o teflon. Na 2 é o teflon. Na 3, eu tenho, ó, o monômero é formado por etenos. Né? No caso aqui, etano, mas a gente sabe que o etano veio do eteno. Então, polieteno. Então, a 3 é o polieteno. A 4 é o... Ó, eu tenho o cloroeteno, então eu tenho o PVC, beleza? Policloreto de vinila. Então, 1, nylon. 2, teflon. 3, polieteno. 4, PVC. E o 5 é, deixa eu ver aqui, o poliéster, né? Tem um éter aqui, um éster. Tem um éster aqui, então é o poliéster. Beleza? Aí é só assinalar a alternativa certa, que é a C. Beleza? Então, primeiro, o nylon, teflon, polieteno, PVC e o poliéster, alternativa C. Aqui está a descrição aqui para vocês. Beleza? Bom, 2. A bola de futebol que foi utilizada na Copa de 2018 foi chamada de Telstar 18. Essa bola contém uma camada interna de borracha que pertence a uma classe de polímeros genericamente chamada de EPDM. A forma estrutural de um exemplo desse polímero é isso. Então, aqui eu tenho o polímero, né, que são ligados ao outro. Polímeros podem ser produzidos pela polimerização de compostos insaturados, monômeros, como exemplificado para o polipropileno, um homopolímero. Beleza, então aqui eu tenho o monômero formando o polímero. Exemplo, né? Os monômeros que podem ser utilizados para preparar o copolímero do tipo EPDM, cuja forma estrutural foi apresentado são. E aí a gente tem que ver quais são os monômeros que formam esse polímero. Pessoal, a gente tem que ver onde que tem as possíveis quebras da ligação entre os monômeros. Né? Onde que está a ligação entre um monômero e o outro? Bom, aqui eu copiei a molécula, pessoal. Então, ó, eu tenho... O exercício deu a dica. Eu tenho 3 monômeros formando esse polímero. Bom, olha aqui, pessoal. Vamos pela fórmula estrutural, na forma de linha. Aqui eu tenho um eteno, beleza? Aqui eu tenho, ó, um eteno com um radical metil, e aqui eu tenho essa substância. Então, eu tenho 3 tipos de monômero. Um eteno, eu tenho esse propeno, ó, propeno aqui, e eu tenho essa molécula 3 aqui. Bom, eu quebrei então o polímero em nessas 3 possíveis partes. A 1, eu fiz a representação aqui dela, ó. Então aqui eu tenho a substância 1, olha aqui, ó. Beleza? Isso aqui é a fórmula de palito, né, gente? A fórmula de palito, se eu pegar a fórmula estrutural, é uma dupla ligação, porque eu sei que é ligação de adição. Então, o primeiro monômero é o quê? É esse daqui. O segundo, ó, eu tenho aqui, ó, um propeno, beleza? Um propeno. Mas como é uma ligação de adição, em algum lugar dela tem que ter uma dupla ligação. Onde vai ser? Aqui em cima ou aqui embaixo? Vai ser aqui embaixo, ó. Por quê? Porque essa dupla ligação ela foi quebrada para esse monômero poder se ligar a outros. Então, o segundo monômero é esse aqui e o terceiro, esse monômero aqui, resultado desse monômero, quer dizer o quê? Para ter essa ligação simples, quer dizer que teria que ter uma dupla aqui. Essa dupla foi quebrada, formando as ligações simples aqui, tá? Então, o terceiro monômero é este aqui. Aí é só a gente procurar nas alternativas qual que dá certo. Beleza?
Então, no caso, ó, eu tenho esse eteno, eu tenho esse propeno e essa substância vai dar alternativa D. Tudo bem, pessoal? Alternativa D. As outras vai ser absurdo, pessoal. Não tem aqui nenhuma que possa ser substituída por ele. Né? Então, se você tiver... Esse não é um exercício fácil, tá, pessoal? Se você tiver dificuldade, é só analisar as alternativas e ver se eu tenho algum desses monômeros aqui. Então, ó, primeiro, eu não tenho essa substância aqui, ó. Eu não tenho ela aqui. Nada parecido com isso. Na 2, esse amarelo, não é isso. É muito diferente. Na C, isso aqui não é isso. E eu não tenho nada parecido com isso aqui. A D é a única que dá certo. A dupla ligação aqui, eu tenho esse propeno aqui, e essa substância é exatamente essa daqui. Tá? E aí, a treta está na dupla ligação aqui, ó. Nesse monômero, a dupla ligação está aqui, ó, e não aqui. Beleza? Então, só dá a alternativa D. 3. Kevlar é um polímero de alta resistência mecânica e térmica, sendo por isso usado em coletes à prova de balas e em vestimentas de bombeiro. Então tem esse polímero aí de condensação. Quais as fórmulas estruturais dos dois monômeros que dão origem ao Kevlar por reação de condensação? Então, beleza. Onde que vai acontecer a quebra? Reação de condensação é a amina de um monômero reagindo com a carbonila de outro monômero. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter aqui a adição de um hidrogênio e aqui a adição de uma hidroxila, né? De uma hidroxila. E quando eles reagem, isso se liga formando água. Mas, se eu quiser saber quais são os monômeros, é só quebrar a ligação entre a amina e o carbono, da carbonila, e adicionar um hidrogênio no nitrogênio e a hidroxila aqui no segundo monômero, beleza? Bom, aqui, qual monômero que contendo dois grupos funcionais diferentes origina o polímero Kevlar com uma estrutura ligeiramente modificada? Já vou falar dele lá na resposta. E C, como é conhecido o polímero sintético não aromático correspondente ao Kevlar? Bom, pessoal, então aqui, a A está aqui, beleza? Fiz a quebra entre o nitrogênio e o carbono da carbonila e adicionei o hidrogênio no hidrogênio na amina e a hidroxila no ácido carboxílico. Beleza? Bom, a B, olha o que ele pede, qual monômero que contém dois grupos funcionais diferentes origina o polímero Kevlar? Bom, eu posso ter então Kevlar de outros monômeros. Aqui eu tenho um monômero com aminas e monômeros com carboxila. Mas eu posso ter um monômero que tenha essas duas funções nele mesmo. Eu posso ter um monômero que tenha, de um lado, a amina, um outro monômero que tenha do outro lado o ácido carboxílico, a carboxílica. Aí o que vai acontecer? É tipo aminoácido, né? O aminoácido, não é isso? Eu tenho amina de um lado e carboxila do outro, eles se ligam formando a ligação por ligação peptídica, formando dipeptídeo e posteriormente a proteína. Então é isso. Então qual outro monômero eu poderia ter? Um monômero que tem essas duas funções, a função amina e a função carboxila nela mesma, produzindo o Kevlar. Beleza? E uma função ia ser como é conhecido o polímero sintético não aromático. Então, que polímero sintético não aromático, que não tem o benzeno, é semelhante ao Kevlar? É o nylon, tá? Se eu pegar a fórmula do Kevlar e a fórmula do nylon, ela vai ser muito semelhante. Ok? Então é isso. Bom, aí vem os exercícios propostos da página 30, do módulo 30, tá bom? Bom, ó, polímeros do grego poli, muitas e partes, são compostos naturais ou artificiais formados por macromoléculas que, por sua vez, são constituídas por unidades estruturais repetitivas denominadas. Então, eu tenho monômeros formando o polímeros, beleza? Aqui vai estar a respostinha para vocês, beleza? Monômeros
formando o polímero. Assim, entre outros exemplos, podemos citar que o amido é um polímero originado a partir da glicose, que o polietileno se obtém do etileno e que a borracha natural extraída da espécie vegetal tem como unidade o isopreno. Lembra que a gente viu? A borracha é formada pelo isopreno. E que o polipropileno é resultado da polimerização se é polipropileno, ele é resultado do propeno, né? Ou propileno, né? Beleza? Então, a alternativa certa aqui vai ser a B, beleza? Então, o propeno vem do propileno, o isopreno forma a borracha natural e o polímero são resultados de ligações entre monômeros. Ok? 2. A borracha natural, polímero de fórmula molecular C5H8, por não apresentar boa resistência mecânica, é submetida ao processo de vulcanização para ser usada industrialmente. Assinale a alternativa com a estrutura do seu monômero, juntamente com a substância utilizada no processo de vulcanização. Bom, a gente viu aí que o que vai gerar vulcanização é o enxofre, né? Por isso recebe o nome de vulcanização. Então, vai ser a alternativa aí. As outras se mostram absurdas. 3. A reciclagem de um polímero depende de sua composição e da possibilidade de esse material ser processado várias vezes sem perder sua propriedade. Os tipos de polímeros e suas aplicações estão apresentados na tabela a seguir. Então, eu tenho os termoplásticos, as características e aplicações, termorrígidos e os elastômeros. Considerando as características dos polímeros, quais podem ser reciclados? Os termoplásticos e os termorrígidos, apenas os termoplásticos, os termoplásticos e os elastômeros, apenas os elastômeros. Pessoal, apenas os termoplásticos. Porque os termoplásticos são os únicos que, quando aquecidos, eu posso moldá-los e, assim, produzir novos materiais, beleza? Então, apenas os termoplásticos, alternativa B. Beleza? E 4, considere que dois materiais poliméricos, A e B, são suportados em substâncias iguais e flexíveis. Em condições ambientes, pode-se observar que o material polimérico A é rígido, enquanto o material B é bastante flexível. Bom, se o material A é rígido, em condições ambientes, eu já sei que ele é um termoplástico. E o B, se é flexível em condições ambientes, é termofixo. A seguir, ambos os materiais são aquecidos a uma temperatura T menor que as respectivas temperaturas de decomposição. Observou-se que o material apresentou-se flexível e o material B tornou-se rígido. Mais uma dica aqui: ao aquecer, o material tornou-se flexível, termoplástico, e o B ficou rígido, termofixo. A seguir, os dois materiais poliméricos foram resfriados em temperatura ambiente. Preveja o que será observado caso o mesmo tratamento térmico for novamente realizado nos materiais poliméricos A e B. Bom, vai acontecer isso, né? E o substância A, que é rígido em condições ambientes e flexível ao ser aquecido, é o termoplástico, e o B, que é flexível em condições ambientes, vai ficar rígido, vai ser rígido ao ser aquecido. Então, eu sei que o A é o termoplástico, o B é termofixo. B. Baseando-se na resposta do item A, preveja a solubilidade dos materiais e solventes orgânicos. Pessoal, bom, o polímero A é formado por monômeros apolares ligados linearmente formando fios isolados um do outro. E esses fios, eles estão ligados um ao outro por forças intermoleculares. Então, são fáceis de ser quebradas. E se eles são apolares, então, tranquilamente, posso usar um solvente orgânico para quebrar. Lembra que
semelhantes, de solventes semelhantes. Se eu tenho substâncias apolares, eu preciso de um solvente apolar para dissolver ele. E quais são os solventes apolares? Os solventes orgânicos. Bom, e o polímero B, ele é ligado um pelo outro por ligações covalentes em todas as direções. Aí não é eu não consigo dissolver ele com solvente orgânico, beleza? Vou precisar de outros solventes. Então, o A eu consigo dissolver com solvente orgânicos, o B não. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Finalizamos a apostila de vez. Bom, gente, foi um ano muito difícil. Infelizmente, a gente não conseguiu se conhecer direito. Tivemos um mês praticamente, né? Deu 4, 5 aulas no máximo para a gente se ver. Não deu para criar uma afinidade, mas eu desejo toda a sorte do mundo para vocês. Eu desejo todo o sucesso, que vocês consigam entrar nos cursos que vocês queiram e que sejam muito felizes. Beleza, pessoal? Bom, qualquer dúvida estarei aqui. Já tenho alguns aí em redes sociais e a gente vai se mantendo contato dessa forma aí, mantendo contato dessa forma. Bom, pessoal, é isso. Um enorme sucesso a todos, um grande abraço e se cuidem. Tchau, tchau.